Olá, boa noite a todos, a todas. Vamos para mais uma For Live. Hoje falando bom, eu sempre vou falar isso, né? De um assunto incrível, que é estratégias para a redação de petições, ou seja, para a redação jurídica. Nosso convidado também é especialíssimo, ó, já o pessoal entrando, Silvia, Gisele, o Eduardo, os nossos convidados de sempre, né, já super especiais. A gente fica muito feliz de ver que tem um público já muito cativo, que não nos deixa nas quartas-feiras. Mas voltando, então, hoje, estratégias para a redação de petições, com um convidado muito querido da For Law, que nos abandonou recentemente, saiu de Florianópolis, está em São Paulo agora, mas por um ótimo motivo, por ascensão profissional. O nome dele é Pedro Henrique Resch, meu querido amigo, processualista civil de primeira categoria. Eu sempre falo que da nova geração de processualistas nós ainda vamos ouvir muito falar dele. Então, Pedro foi professor aqui no SESUSC, ele é advogado, ele é mestre pela UFSC e especialista em processo civil. O mestrado dele também foi em processo civil. Ó, minha mãe entrou, olha, agora a coisa fica mais complicada. Beijo, mãe. O nosso convidado já entrou também, então vamos, a Naina. Olha, gente, coisa boa. Vamos lá, eu já vou fazer o convite então para o Pedro, para que vocês não tenham que ficar me ouvindo, porque afinal de contas o objetivo não é este, não é verdade? Aguardando, vamos lá. Aguardando, conectando. Olá! Eita, fiquei com a cabeça meio cortada hoje. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Pronto, agora ficou bom. Então, tudo bem? Tudo certo Como contigo? Como é que vamos? vai? Como vai essa vida em São Paulo? Então, Isabela, isso aqui até, já que a gente está ao vivo aqui, vamos dar as novidades. A vida me trouxe de volta, né? Passei um tempo em São Paulo, minha esposa acabou Você está de sendo aprovada volta? num concurso aqui em SC, então estou de volta em Floripa. Mais uma vez, manezinho da ilha. Então Sigo no mesmo tá. escritório, mas agora com Bom, base em Floripa. que seja sempre o melhor para você, para tua esposa, um casal muito querido. Agora estou vendo Sem dúvida. aqui muitos alunos entrando. Pedro, vou dizer que recebemos directs ontem de alunos em comum, dizendo maravilhas, principalmente ao seu respeito, com certeza, né? E, Coisa boa. enfim, é uma satisfação muito grande, uma felicidade muito grande ter você aqui conosco. Você Igualmente. sabe o tamanho da minha admiração por você, pelo teu potencial, não só na pesquisa, mas enfim, você é um processualista de primeiríssima. Eu tive o privilégio de conhecer o Pedro mais proximamente enquanto eu fazia o doutorado, ele fazia o mestrado e nós compartilhamos algumas disciplinas, né? E hoje estamos aqui com esse recorte da For Law, como sempre, né, que a gente sempre explica. E aí eu não me canso, porque nós sabemos que sempre temos novos convidados, novas pessoas entrando, né? A For Law, ela sempre se preocupa, Pedro, e você já sabe disso, mas vamos falar para quem está nos assistindo, com esse recorte com um viés mais prático mesmo, né? Lógico que sem tirar a importância da teoria, e a teoria em todos os aspectos, seja em qualquer matéria de direito material ou de direito processual, mas a nossa ideia desde a concepção, desde as ideias embrionárias da For Law, sempre foi entregar um conteúdo
com esse viés mais prático, que quebrasse um pouco com essa formalidade extrema, né, do mundo jurídico, por assim dizer, e que trouxesse, fizesse um convite, sempre uma reflexão, e lógico que a gente sempre tenta, né, através dos nossos cursos, do nosso conteúdo, dos conteúdos que a gente produz, enfim, trilhar um caminho inovador, porque afinal de contas, nosso mundo jurídico parece que parou no século retrasado e algumas práticas continuam sendo, e olha a redundância, mas é isso mesmo, praticadas como se nós estivéssemos lá em 1800, né? E uma dessas práticas que a gente vê cotidianamente é a redação jurídica, né? Hoje a gente não vai falar sobre o vocabulário, falar. Nessa semana a gente fez uma postagem, inclusive, sobre sustentação oral na segunda-feira. E eu dizia dos stories aí, já no meu perfil, que sustentação oral, a gente vai sempre falar de sustentação oral, porque falar de sustentação oral nunca vai ser demais, mas falar sobre redação jurídica também nunca é demais, né, Pedro? Porque eu ouso dizer que a cada dia que passa, nós somos desafiados a nos expressar de uma maneira, não sei se posso falar moderna, mas mais adequada com os desafios que a advocacia nos impõe, que permeiam ou que trazem desde a questão do judiciário cada vez mais assoberbado, mas de questões técnicas também, né? Que vem, por exemplo, com o Código de Processo Civil de 2015. E é isso. O contexto eu fiz, queria te ouvir um pouquinho. Qual foi a ideia? Lógico, esse foi um tema, a gente te deu alguns temas e esse foi o teu tema de escolha. Queria te ouvir qual foi o motivo da escolha. E a palavra é sua. Perfeito, Isabela, muito obrigado. Quero começar deixando meu sincero agradecimento a você e a Marina Poli pelo convite para participar. É uma grande satisfação fazer parte dessa iniciativa. Já estivemos juntos mais de uma vez no SESUSC, na OAB, e é sempre uma grande satisfação te reencontrar. Indo já direto ao ponto aqui, porque nós temos o tempo limitado da live, o que me levou a querer falar sobre redação jurídica é o seguinte. Primeiro, o perfil da ForLaw me pareceu que era uma atuação voltada muito para o universo prático. E segundo, que, em especial depois que eu acabei o meu mestrado, que foi uma imersão num universo de altíssimo nível teórico, me começou a chamar a atenção a dificuldade que, como advogado, você encontra para transplantar essas discussões teóricas de alto nível para a prática jurídica profissional. E cada vez mais eu comecei a chegar à conclusão de que o que você diz e como você diz estão pelo menos no mesmo nível de importância. O modo como você passa a mensagem ele é tão importante quanto a mensagem que você tem para passar. Então, a minha preocupação e o meu enfoque tem sido tomar muito mais cuidado do que eu tomava no começo da minha carreira com o modo como eu redijo petições. Então, a ideia dessa fala aqui é passar algumas das conclusões que eu alcancei ao longo desse tempo. E assim, por não ser um tema acadêmico, um tema que você vai encontrar uma citação doutrinária de como é que é ou como é que não é, evidentemente, tudo comporta discussões, comporta divergências, uma técnica que uma pessoa usa, uma outra pessoa pode não concordar. Mas a ideia, então, é a gente ter uma conversa aqui sobre o que funciona, o que não funciona. O nosso tempo também de aula de prática jurídica certamente mostra o quanto é complicado ter passar isso para uma outra pessoa. Então, assim, isso me parece especialmente complicado, porque, de muitas formas, e acho que esse é um bom gancho para começar aqui, é muito difícil você ensinar como se faz uma petição. Exatamente. É muito difícil porque é um trabalho essencialmente prático e, geralmente, quando você vai ter aula sobre redação jurídica,
você acaba tendo aula sobre o artigo do CPC que fala sobre petição inicial. Então, quando eu falo, olha, eu vou ensinar alguém como é que fala petição, Você continua teorizando. Continua teorizando. Como é que eu faço uma peça? Olha, você abre lá o artigo 319 e ele vai te dizer que tem que ter as partes, a qualificação, o pedido, o fundamento. Mas assim, se é só isso, então eu não preciso ter uma aula sobre isso, porque o código está lá, ele me fala o que tem que ter. Então, não basta eu simplesmente me reportar ao código e achar que isso é redação jurídica. Na verdade, esse nosso apego ao código ele é tão grande que a gente acaba adquirindo muitos vícios. A nossa redação jurídica é afetada pelo fato que a gente confunde o 319, que é uma lista de elementos da petição inicial, com um rol em ordem crescente Exatamente. do que uma petição inicial tem que ter. E não é isso que ele, não é para isso que ele serve. Ele tem lá elementos que são essenciais para que o juiz julgue a causa, mas não quer dizer que ele tem que aparecer naquela ordem, daquela maneira. Inclusive, é muito engraçado como a gente teve essa... Disseram aqui no chat, exatamente, parece mais uma aula para o OAB do que a prática, mas é exatamente isso. A gente tem essa visão de que as nossas... A aula de redação jurídica serve para passar na OAB, né? Você acaba... Vou já falar um pouco mais sobre isso. E a gente acaba adquirindo alguns vícios. E eu tenho um exemplo muito claro disso. Quando eu fiz a minha OAB lá atrás, e quando eu dei aula de prática jurídica, eu sempre via muita preocupação dos alunos com... Quando você começa uma petição e tem lá no cabeçalho, fulano vem mover com fundamento no artigo XX contra ciclano na ação tal. E o tal do com fundamento com era uma preocupação gigantesca do qual que é o artigo que eu vou dizer aqui. E eu perguntava, mas por quê? Por que a tua peça tem que ter o com fundamento com? Ah, porque o CPC fala que tem que ter o fundamento legal. E aí tu começa, peraí, nem toda ação que eu movo vai ser baseada em um artigo só do código. A argumentação jurídica é muito mais complexa do que isso. Exatamente. E quando o código fala que eu tenho que apresentar o fundamento jurídico, ele não quer dizer que eu tenho que botar no cabeçalho da peça um artigo. Eu tenho que, ao longo da minha petição, expor as minhas razões jurídicas. Claro. Então, isso gera um medo, um medo de que o desrespeito à formalidade vai causar algum prejuízo que, na verdade, não existe. Né? Sim. Não, e especificamente em relação à argumentação jurídica e o fundamento jurídico, eu sempre falei com meus alunos, gente, fundamento jurídico não é equivalente à fundamentação legal. Né? Você pode ter um fundamento jurídico que não se baseie, por exemplo, na lei, que você esteja fazendo uma interpretação... que não tenha um texto legal estrito, né? Realmente, mas desculpa. Vamos lá, que o papo está muito bom. Pode interromper, que a ideia é essa mesmo. Isso me lembra algumas coisas. Quando eu estava no mestrado, a gente sempre tem aqueles mergulhos em história do direito, mas enfim, a gente o processo romano, em especial a época do período formulário, quando se falava sempre, e a gente fala isso meio dando risada. Ah, em Roma, quando você entrava com uma ação, tu tinha que seguir exatamente aquele rito da fórmula. Se você desrespeitasse algum passo, o juiz indeferia teu pedido. A gente dá risada disso. Mas na prática a gente ainda se comporta dessa mesma forma. Exatamente. Como se eu achasse que a minha petição inicial, se ela não for amarradinha do jeito que me ensinaram para passar na OAB, o juiz não vai deferir o meu pedido. E não é nada disso. Como nome também, né, Pedro? Que nome que eu vou dar para essa ação, professora? Esse é outro grande problema, né? Eu vou falar um pouco sobre o nome de ação mais adiante, mas isso é uma arte. Pouquíssima gente... A bem da verdade, ninguém nunca criou uma regra para isso, né? Mas, enfim, a gente tem muito desafios como esse a enfrentar. Então, um pouco disso que eu estou falando hoje aqui é essa coisa de você entender que as coisas que a gente aprendeu para a OAB, elas não necessariamente vão ser carregadas para a nossa vida. E digo mais, em geral elas não vão ser porque o juiz não aprecia a tua petição do mesmo jeito que o corretor corrige a tua peça da OAB. Ele não aprecia a tua petição da mesma maneira que o teu professor corrige a tua peça na aula de prática, porque na hora que você faz uma peça da OAB, o que o corretor faz é pegar um espelho e analisar as palavras. E de acordo com a adequação entre o que você escreveu e o espelho, ele vai te dar uma nota. Na vida real, o juiz não vai
julgar o teu pedido procedente porque você fez a tua petição inicial adequada com o espelho. Nada disso. O tipo de desafio que você encontra é muito distinto. E você não tem nenhum critério objetivo da mesma forma que você tem na vida real para dizer o que é uma petição boa ou o que uma petição que não é boa. Porque muitas vezes você pode ter uma baita petição e não ter direito, você vai perder igual. Então, a gente tem uma outra dificuldade da redação jurídica é qual que é a métrica. Como é que eu sei que minha petição foi boa ou não? Muitas vezes não dá para se guiar só pelo resultado, porque às vezes o caso é difícil e você não consegue ganhar mesmo assim. Mas vamos lá. Enfim, falar sobre, linkando um pouco com o que você disse dos novos desafios, né? Tudo isso são coisas que sempre existiram. Esse apego à formalidade sempre existiu. Essa necessidade de construir as petições dessa maneira sempre existiu. E eu acho que a gente pode ainda falar um pouco mais. Eu advogo há 7 anos. É um período breve, eu tenho muitos colegas advogados que advogam há mais tempo que isso. Mas eu, nesses 7 anos, posso dizer que eu advogo hoje em outro judiciário do que aquele que eu advogava 7 anos atrás. Quem advoga 15, 20, 30 anos, que diga... 20 anos, imagina eu, 20 anos. Vive numa realidade totalmente distinta. E ela demanda, na nossa prática profissional, ainda mais cuidado. Em que sentido? Já se foi a época em que o juiz tinha a petição escrita no papel e conseguia sentar em cima do processo e ler cada folha, pelo menos com o cuidado e o esmero que o papel te permite, porque o papel nada compete com a tua atenção. Hoje não é mais isso. E essa aqui vai ser um dos pontos que eu mais vou bater aqui ao longo dessa exposição. Quando você escreve qualquer coisa, você tem que escrever se colocando no lugar do teu leitor. Perfeito. Então, na hora que você a adequação da fala, que eu falo sempre, né? Exatamente. Quem que é a pessoa que está te lendo e como que ela está te lendo. Na hora que eu coloco na minha cabeça que a minha petição vai ser lida por um juiz que está sentado numa cadeira, olhando para uma tela de computador, é só eu pensar como é que eu leio textos que estão colocados numa tela de computador. Não é da mesma forma que eu leio um livro impresso. A minha atenção é menos focada, em posição um pouco menos confortável, eu tendo a ler um pouco mais rápido. Então, se a gente sempre teve que ter uma redação dinâmica, hoje, mais ainda, mais do que nunca. Então, a gente tem que sempre pensar um pouco na capacidade de, dentro das regras... Eu estou falando aqui de inicial em especial, mas toda e qualquer pessoa. Exato. Dentro das regras que o CPC me dá, eu tenho que aprender a dobrar as regras o mais possível sem quebrá-las. Mas eu não sou obrigado a segui-las com uma cartilha, com um beabá. E aí entra um pouco... A não ser que sejam requisitos essenciais, mas você não precisa estabelecer a mesma ordem, né? Como se fosse receita do bolo, né? Primeiro a farinha, depois o ovo, depois, né? Perfeito. Então, no fundo aí, o que eu quero dizer é o seguinte, é claro que eu não consigo ensinar para ninguém a peticionar exatamente como eu peticiono, assim como você não consegue ensinar ninguém como você peticiona, porque cada um tem o seu estilo. Exatamente. Mas a minha ideia aqui hoje é passar algumas estratégias, algumas coisas, regras gerais às quais eu me atento, que eu acho que é útil que outras pessoas se atentem também. Em especial, a primeira grande metáfora que eu gosto de usar quando eu penso numa petição é que a minha petição é um loteamento. Eu já explico o que eu quero dizer. Ótimo. Eu já gostei da metáfora. Como qualquer loteamento, ela tem espaços mais nobres, que são aqueles terrenos que têm vista para o mar, que dão um ponto um pouco mais alto, e tem espaços menos nobres. Então, essencialmente, eu escrever uma petição é eu entender que o meu espaço é um bem escasso. Embora pareça que seja infinito, porque eu estou no meu computador e o Word me permite escrever quantas páginas eu quiser, na verdade, isso não é assim que acontece. O espaço que eu tenho é muito escasso. E eu pago caro pelo uso desse espaço. Pago como? Qual que é a moeda que eu pago com o espaço para peticionar? É a atenção de quem está me lendo. Quanto mais eu escrevo, e quanto mais longa fica a minha petição, mais atenção do meu leitor eu estou investindo nessa peça. Por isso que para mim é tão frustrante você ver uma petição que começa gastando as primeiras 10, 15 páginas falando de admissibilidade, de formalidade,
e vai entrar no mérito na página 20. Exatamente. Quanto maior, menos chance de ser lido também. Sejamos honestos, né, Pedro? Exatamente. Exatamente. Então, assim, o teu espaço ele é limitado e ele é caro. Então, o que você faz quando você redige é tentar otimizar o uso do teu espaço. Maravilha. A petição tem que ser não só o mais curta possível, mas o mais bem organizada possível. A organização é fundamental, né? Por isso, a ideia da exposição aqui é que eu tenho basicamente 3 vertentes que eu acho que a gente tem que se atentar na hora que eu vou montar uma peça. Eu tenho que me preocupar, primeiro, com o uso do meu espaço. Segundo, com a organização das minhas ideias. E terceiro, com o uso da linguagem. Que tipo de linguagem que eu utilizo e como que eu utilizo. Então, a ideia aqui é eu falar um pouquinho sobre alguns comentários que eu vou dividir entre essas 3 ideias. Evidentemente, uma dialoga com a outra, mas consegue ter uma sistematização do que eu vou falar aqui nesse sentido. Vou começar falando sobre o uso do espaço. A petição tem que ser o menor possível. Perfeito. Isso não quer dizer necessariamente que toda petição tem que ser curta. E fazer uma petição com mais de 10 laudas é pecado. Tem casos que são complexos. Exatamente. Há casos em que há muita matéria fática e você vai acabar tendo uma petição um pouco mais longa. Mas a ideia, então, é que ela tem que ser o menor possível. Tanto menor quanto o seu caso concreto comporta que ela seja. Eu tenho uma frase que eu levo sempre comigo. É uma daquelas frases que já foi atribuídas a milhares de autores e ninguém sabe de quem foi. Me parece que é do Mark Twain. Autor desconhecido, não é isso? Autor desconhecido. Que dizem que esse autor foi mandar uma carta para um amigo. Carta longuíssima, 15, 20 páginas. E no final da carta, ele se despede e escreve no final: PS, me desculpe pelo tamanho da carta. Não tive tempo de fazê-la mais curta. Por quê? A bem da verdade, fazer um texto curto dá muito mais trabalho do que fazer um texto comprido. Quando você tem várias ideias e você vomita todas elas no papel, quando você se dá por conta, você já escreveu 20, 30 páginas com coisas que não estão organizadas. E é a edição, o trabalho de tornar curta a tua peça que realmente dá trabalho. Então, é aí que está a parte mais complexa. Muitas vezes não é da quantidade de palavras, a quantidade de páginas que vai ser o resultado do trabalho. Pelo contrário. Às vezes, um espaço de 5 parágrafos dá muito mais trabalho de escrever do que 5 páginas. Sem dúvida. E para isso, aí a gente entra uma ideia que eu considero fundamental, foi um modo de pensar a petição que eu fui ensinado muito cedo na minha carreira pelo Eduardo Melo Stouza, com quem eu tive 8 anos de escritório, que me ensinou basicamente tudo que eu sei sobre redação jurídica. E as petições do Eduardo, uma coisa que eu logo vi o valor disso, elas sempre começam com um parágrafo resumindo o caso concreto. Eu faço isso também. E isso me parece ser algo... se eu falei que tem algumas coisas aqui que estão abertas para discussão, isso eu acho que é essencial. Mais do que nunca, eu acho que o nosso judiciário demanda que isso aconteça. Me permite, Pedro. Claro. A gente, nessa postagem da sustentação oral, a gente estruturou justamente porque eu confio muito nisso. As minhas petições, elas sempre iniciam síntese. E aí vem um parágrafo. Por quê? A primeira coisa que eu tenho que apresentar é a minha ideia central. Qual é a minha ideia central? Pronto, em um parágrafo, ou em uma frase, né? É exatamente isso. E talvez na sustentação isso seja uma estratégia boa também. Mas continuando, vamos lá. Dentro dessa metáfora do loteamento que você compra com a atenção do leitor, o teu primeiro capítulo é o momento mais nobre, quando o teu leitor está atento, ele acabou de ler a tua peça, e o que você quer que ele leia nesse momento? Você quer que ele leia uma síntese do teu argumento, falando de onde você está saindo, para onde tu passa e onde tu quer chegar? Ou você quer abrir a tua petição com alguma coisa do tipo do pedido de justiça gratuita? E de repente a primeira coisa como que você pede, você não falou ainda, nada, né? Como? E como preliminar ainda, né? Como preliminar.
Então você não falou nada do caso concreto, você não sabe, o juiz não sabe o que está acontecendo, e você está lá falando de questão formal. Enquanto isso, quando você chega no caso concreto, você já perdeu o teu leitor. A síntese. O que é fazer uma síntese de um caso? Isso é uma coisa que advogado, em especial, tem muita dificuldade, porque a gente tem o nosso primeiro contato com o caso através do cliente. E o cliente te enche de detalhes sempre, o tempo inteiro. A tua função como advogado é filtrar aquela imensidão de detalhes e tirar dali o que é essencial. A gente que já teve sala de aula sabe que a atenção se perde muito rápido. Uhum. E eu acho que a medida essencial para eu entender se eu fiz uma síntese adequada ou não, é uma outra ideia boba, mas eu acho que ajuda a compreender o que eu estou falando, é o seguinte. Imagina que você e o juiz entraram num elevador ao mesmo tempo no 5º andar. E você tem uma conversa rápida com ele até o térreo, para contar o teu caso. No espaço entre o 5º andar e o térreo, você tem que resumir o que aconteceu no teu processo. Esse é o espaço que você tem. Você não vai Isso falar quer dizer de que justiça gratuita, definitivamente. Você não pode começar a encher de vários pequenos detalhes que podem até ser importantes para a compreensão do todo, mas que para essa visão preliminar do caso, não são. A ideia é você conseguir extrair quais são os fatos absolutamente essenciais, os argumentos absolutamente essenciais e qual conclusão é absolutamente essencial. Esse parágrafo inicial de resumo não pode jamais passar de, quando muito, uma página. A ideia é que o juiz pega a tua petição, olha para ela, e naquela primeira página ele já vai ter um grande resumo do caso como um todo. E chama atenção. E a partir chama atenção. Esse é um outro ponto. O que você está dizendo é passando uma segurança para o teu leitor de que ele vai poder ler aquela página e, a partir dali, ler o resto da tua peça já sabendo aonde você quer chegar. Porque você já expôs, basicamente, um resumo geral do teu argumento. Então, não vai ser aquela coisa que gera impaciência no leitor. Tanta gente querida entrando aqui na nossa live, agora a Nanda Cel. Desculpa. Bem-vindo a todos. Então, a gente tem um número gigantesco de coisas que são importantes. É verdade. Mas o modo como eu exponho essas coisas não pode irritar o meu leitor. Uhum. E nesse tempo de hoje, todo mundo tem 1000 coisas a fazer, ninguém mais tem paciência para nada, nada é mais irritante que você pegar um documento, começar a folhar e falar, tá, mas onde é que esse cara quer chegar? Exatamente. Qual que é a conclusão? O que ele vai pedir? Isso, e você elimina isso já começando do fim. Você já fala desde o começo da tua peça, de onde você está saindo e onde você quer chegar. Use o teu espaço mais nobre para fazer um grande resumo dos teus argumentos. E falando em argumento, uma outra habilidade central que o advogado tem que ter é a escolha do teu argumento central. Ou, fala por aí, qual que é o teu argumento vencedor. Uhum. Porque, olha, a gente sabe também que a argumentação jurídica, ela sempre permite vários caminhos. Uma mesma questão pode ser interpretada e lida de N formas diferentes. E nem todas elas existem em pé de igualdade. Muitas vezes você vai ter algumas ideias que são forçação de barra e outras ideias que são centrais. O argumento que vai convencer o julgador. Parece uma coisa boba de dizer, mas às vezes a gente esquece disso. O teu argumento principal tem que ter espaço central na tua petição. Então, como o teu espaço é limitado, o teu argumento vencedor tem que receber o devido destaque. Né? E isso vai ser especialmente claro aqui, fazendo uma viagem aí para outro tipo de peça, quando eu vou fazer petições. Eu acho que o maior exemplo disso é quando eu escrevo uma peça no estilo de um memorial. Uhum. A redação de um memorial para o julgador, nenhuma outra petição vai te ajudar tanto a entender o que eu estou falando, quando eu falo em uso de espaço, quanto a redação de um memorial. O memorial é aquela peça que eu entrego para o jogador 1 ou 2 dias antes do julgamento, que ele vai ter ali na mão dele, e que o meu objetivo é que ele, inclusive, leve para a sessão e dê uma rápida olhada na peça antes da sessão começar. Temos algum conteúdo sobre memoriais em postagens, em IGTV e no nosso curso também, Pedro, sobre memoriais de sustentação. Sim, que a gente realmente reputa uma peça que não é nem prevista, né?
mas que é indispensável e é super estratégica, né? Super estratégico. Aliás, muitas vezes um memorial bem feito acaba tendo uma posição mais importante que aquele tema especial que você passou horas fazendo, porque é o memorial que vai ser lido. Uhum. A regra que eu uso, uma regra pessoal que às vezes é difícil de seguir, mas a gente corta na carne para fazer acontecer. Memorial tem que ter 2 páginas. Ponto. Assim, é a capa, uma página de texto que vai começar com o cabeçalho e acabar com a assinatura, então já perde meia página. Nesse espaço aí de 1,5 páginas é o que você tem para resumir o teu caso quando faz o memorial. E é nessa hora, quando você diz, olha, esse memorial vai ter 2 páginas e não mais, que você mede a tua capacidade de síntese. Porque é aí que você vai realmente ter que cortar na carne, para enxergar qual argumento que é essencial e qual que não é. Estou ficando feliz porque até ideia, agora nós estamos afinados em todas as estratégias. Maravilha, fico muito feliz. Isso já me permite passar aí, falando em ordem, para o meu segundo ponto. Eu tinha falado uso do espaço, ordem de argumento e uso da linguagem. Ordem de argumento. Esse é outro ponto muito importante e é aqui, em especial, que o apego ao cursinho da OAB, ao CPC, acaba prestando um desserviço. Porque você acaba achando que expor argumento na ordem quer dizer que você tem que começar com o dos fatos, ir para as preliminares e passar para o direito. Do direito do pedido. O direito do pedido. Se possível, como em latim. Sem sombra de dúvida. Esse é um outro ponto. Question falar de linguagem, juris, né? Question... Senhor. Mas... Quest fact, quest juris. Exatamente. Quest, né? Que é outra coisa horrível. Quando eu falo da ordem dos argumentos, eu tenho que pensar sempre na questão da atenção do julgador. Eu falo isso porque eu tive um caso prático que aconteceu bem recentemente que me fez pensar muito sobre isso. Para dar um exemplo aqui, claro, sem falar em nome, de todos os nomes e valores foram alterados, mas o caso é verídico. O cliente chegou assustado, tinha recebido uma multa administrativa. Eu estou hoje no escritório que atua com direito ambiental. Tinha recebido uma multa administrativa por uma infração ambiental no valor de 20 milhões de reais. Absolutamente desesperado, sem entender o que poderia ter acontecido para aquela multa e veio procurar, porque, olha, eu preciso resolver isso aqui, está em execução fiscal, o que eu faço? Recebemos aquele processo para analisar aquela multa de 20 milhões de reais. O cliente, certamente assustado, achando que era uma questão ambiental complexa, foi buscar um escritório que só fazia ambiental. Ele pensou, 20 milhões tem que ter alguém que entende do cerne da matéria. Vamos fazer uma análise do auto de infração. Vimos ali qual que era o delito, qual que era a pena que era aplicável. E fiz um cálculo. Nos meus cálculos, a multa deu mais ou menos 200 mil e alguns quebrados. Eu fiquei pensando, como é que pode acontecer? O que aconteceu aqui? 200 mil virar 20 milhões. Não é uma coisa é o meu cálculo, mas eu quis também entender como é que o fiscal tinha pensado para chegar naquele valor de 20 milhões. Comecei a folhear o processo de todos os jeitos e eu fui olhar no lançamento dessa multa o valor histórico dela. Uhum. E eu vi que o valor histórico da multa era, número por número, exatamente igual ao valor que eu tinha alcançado, com exceção da vírgula, que estava 2 casas para a direita. A pessoa que foi lançar essa multa no sistema não digitou a vírgula. E 200 mil viraram 20 milhões, porque a peça toda andou 2 casas para a direita. Esse foi o primeiro fato que mais me chamou a atenção. Eu achei altamente inusitado, para não dizer altamente responsável do município entrar com execução de 20 milhões sem perceber um detalhe desse. Um outro fato que me chamou a atenção é que entre o ato supostamente legal e o auto de infração, tinham passado mais de 10 anos. Quando a lei do processo administrativo diz que você não pode passar mais de 5. Uhum. Então a dívida estava prescrita. Então, eu tinha 2 argumentos aqui. Prescrição, primeiro. Caixão. Caixão. E um excesso de execução. O excesso de execução, ele não matava a multa inteira. Não. Ele matava 99%, mas ficaria ainda aquele valor que seria devido se a vírgula não tivesse sido errado. Que não é desprezível, né? Não é nem um pouco desprezível, sem sombra de dúvida. Mas o que a ordem normal da construção da lógica jurídica me leva a crer?
eu vou primeiro falar da prescrição, porque ela mata a dívida toda, e depois eu vou falar do excesso de execução, porque ele mata 99%. Sem dúvida. Primeiro eu falo do trabalho e depois eu falo do trabalho, não tudo. Mas, ainda nesse caso, e essa foi uma das vezes que eu mais pensei sobre essa questão de redação jurídica, pensei, peraí, eu estou falando de uma vara de execuções fiscais que tem, sem sombra de dúvida, dezenas de milhares de processos, e onde prescrição é alegada todo dia. Esse magistrado tem centenas e centenas e milhares de casos que começam com a parte falando, excelência, a dívida está prescrita. Mas ele tem um caso que começa com a parte falando que uma dívida de 200 mil virou 20 milhões porque a pessoa errou a vida. Então, embora toda a lógica jurídica da peça me aconselhasse a começar com a prescrição, eu comecei essa peça invertendo a ordem. E como é que você intitulou isso, Pedro? Bom, aí vai um outro ponto, né? O uso do título. O título dessa peça era Zero à Direita. Ótimo. Porque uma brincadeira com o zero à esquerda, Claro. não faz diferença nenhuma. O zero à direita faz toda a diferença. Também, você chamar de excesso de execução, tá, e daí? Todo mundo fala em excesso de execução, né? Exatamente. Então, eu começo falando desse grande excesso causado por um erro matemático elementar que centuplicou aquela dívida e depois eu falo da prescrição. Zero à direita, genial. Que é uma coisa que não vai afetar o modo como o juiz... Perceba, ninguém vai dizer que a minha inicial é inepta porque a preliminar de prescrição veio depois. Claro. Até olha o Lauro. Lauro. Oi, Laura, tudo bem? Muito bom ver meu aluno. Sim, foi nosso. Aluno, né? Então, a ideia central aqui é que não é porque as coisas estão fora de ordem que o juiz vai dizer que a minha petição inicial é inepta. Sem dúvida. Nada disso. O meu ponto central aqui é que, embora eu esteja torcendo, é claro que eu quero que o juiz acolha é a prescrição. Exato. Porque ela que vai matar a minha dívida inteira. Mas eu redigi a minha peça fazendo a seguinte pergunta. Qual que é o argumento mais importante? Importante não no resultado que ele vai trazer. O que vai chamar mais atenção? O que vai chamar mais atenção? Porque não é que a questão é preliminar ou é uma questão prejudicial de mérito que, lógico, que na sequência tem que ser analisada na sentença, nessa sequência, que a gente tem que estruturar nessa sequência. Né? Não tem, em nenhum lugar você vai ver que você tem que iniciar com, né? Perfeito. E é muito engraçado porque esse tipo de equívoco, não vou dizer equívoco, mas essa visão formalista, embora nós da advocacia estejamos trabalhando para superar isso, tu enxerga muito até no próprio judiciário. Eu sempre acho muito engraçado ler um acórdão que tem, de maneira bem rígida, assim, relatório, fundamentação, o voto, né, no final dispositivo, porque muitas vezes tu percebe que tem o relatório que foi feito por uma pessoa, o voto por outra, e o voto começa repetindo o relatório. Porque você tem todo aquele relatório dos fatos, do processo, e aí o voto começa. Trata-se de ação, não sei o que lá, que mostra muito claramente esse apego às etapas. Quando na verdade, né, Pedro, o advogado é um contador de história, né? De história verdadeira, né? Não de história fictícia, né? Então, a estratégia está justamente qual é a melhor forma de se contar essa história, né? Exatamente. Quem é que vai comprar o nosso livro, né? Ou quem é que vai ler a nossa petição? Que eu acho que é a grande pergunta. Como fazer um magistrado ler, ou o assessor, ou whatever, ler a nossa petição, ou ler o nosso parecer, né? E é exatamente isso, é estratégico, eu sempre falo, advocacia é estratégia, redigir é estratégia também, né? O gancho da contagem de história é muito bom, eu vou falar sobre isso um pouco mais adiante, mas já que você trouxe essa ideia. Um outro ponto, aqui, saindo um pouco da ordem da minha fala, é falar de linguagem por último, mas isso fazendo gancho aí com o teu comentário, quando eu falo que a petição é uma história, eu tenho que lembrar, essa é uma outra coisa que me incomoda demais, que uma história tem personagens. E personagens têm nome, e eles têm sempre o mesmo nome. Uma outra coisa que incomoda e dificulta a leitura
é a nossa busca constante por sinônimos. O autor, que no começo é autor, depois vira requerente, depois vira peticionante, demandante, porque você aprende que não pode repetir palavra. E, gente, às vezes você pode ser um pouquinho menos rígido ou um pouquinho menos elegante. Vai, já, que para vai que ficar você salvo consiga... no perfil, sim. Desculpa, a gente vai respondendo, vai... Claro. Você, às vezes, pode sim ser um pouquinho menos elegante em busca de clareza. E isso eu acho que é essencial, que você seja claro e seja bem entendido. Então, se você começou a chamar de autor, chame de autor ao longo da competição inteira. Mas aqui, voltando ainda no segundo ponto, em relação à ordem dos argumentos, uma outra coisa, eu falei sobre a escolha do argumento central e falei que ele tem que ter posição de destaque. Se ele tem uma posição de destaque, ele tem que ficar nessa posição e não ser permeado constantemente pelo argumento secundário. O que eu quero dizer com isso? É muito comum você ver um advogado que tem... Vamos pensar aqui num exemplo teórico só para ter uma visão. Digamos que eu tenho uma demanda que eu estou discutindo a interpretação de uma cláusula contratual e é argumento forte. O meu argumento vencedor é que a cláusula foi mal interpretada. Eu tenho um outro argumento também, um pouco menos fraco, que é um pouco menos forte, desculpa, um pouco mais fraco, que é um pouco mais forçar a barra, que fala que o contrato é nulo. E eu começo ali a exposição do meu argumento vencedor, falando da cláusula mal interpretada, e no meio começo a fazer observações. Porém, o contrato é nulo. De como se verá, o contrato é nulo. Veja, eu tenho um argumento que eu entendo que é mais fraco, e por isso eu coloquei ele no segundo lugar, e estou tirando a atenção do meu leitor na exposição do argumento principal, fazendo menções constantes ao que vem logo abaixo na peça. Isso também não é bacana. Quando eu faço uma análise do argumento... confusão, né? Gera uma confusão, afinal, o contrato é nulo, não é? A interpretação é a nulidade? O que você está argumentando? Eu acho que além de uma confusão, gera uma certa, assim, um descrédito, por assim dizer. Um descrédito, perfeito. Você acaba... Peraí, se esse argumento que você está usando é tão bom mesmo, por que você está falando várias outras coisas aqui dentro? Cada coisa na sua ordem. Se você vai falar do argumento vencedor, fale só dele. Depois você fala da nulidade. Não tem problema nenhum. Se a tua peça for bem escrita, estiver bem estruturada, o juiz vai conseguir lê-la por inteiro e vai ver todos os argumentos. Mas você não polua o coração da tua peça com algumas coisas que não são centrais a ela. Nessa mesma linha... Exatamente, perfeito. Nessa mesma linha, um outro ponto que eu gosto muito de falar são das questões referentes da admissibilidade da tua petição. Boa. Cada vez mais eu venho começando a falar de admissibilidade no final. Sempre. Porque a prática me mostrou que a análise da admissibilidade de uma petição, seja ela um recurso, um mandado de segurança, qualquer tipo de peça, geralmente, embora ela seja exposta na peça como a primeira coisa, na cabeça do julgador ela é a segunda coisa. Se ele tem uma tese que ele quer apreciar, que ele encontra substância naquela tese, ele vai dar um jeito de admitir aquele recurso especial, vai dar um jeito de falar que o MS cabe. E muitas vezes o que você vê na estrutura é, por exemplo, eu vou fazer um mandado de segurança. Tu abre o MS falando da competência, da legitimidade, do direito líquido e certo. Isso é uma coisa tão sem sentido. Já matou. Por quê? Porque a pessoa não vai conseguir entender. Né? Vai começar. Como? Chatice, né? Chatíssimo. Tanto para quem está escrevendo, quanto para quem está lendo. Isso é chato porque, primeiro, é ruim de entender. Você não falou do caso concreto. Eu não sei qual é o ato coator, porque você está impetrando MS, o que está acontecendo, mas já está falando de admissibilidade, competência, legitimidade. Peraí, como é que eu vou fazer essa análise formal se eu não entendo o caso concreto? Por isso, antes mesmo desses pontos, você entra com aquele teu parágrafo. E é aquela história que você está contando e você sequer apresentou os personagens, né? Exatamente. Você começa no meio, né? Em vez de você começar pelo começo, você comete o erro de achar que o julgador está na mesma página que você. Ele não está. Você está estudando aquele caso ali faz meses. E conhece as dores, e conhece tudo, né? Você leu a documentação toda, tu tá com aquilo lá na ponta da língua. O juiz não tá. Então, o teu primeiro objetivo é situar o juiz. E se a tua exposição dos fatos, do seu argumento for adequada, tu vai ver que vai naturalmente aparecer ao longo do teu texto qual que é o ato coator,
quem que é a autoridade coatora, quem que é a parte legítima. E no final, aí sim, só para ninguém dizer, porque volta e meia você pega alguém com um pouco mais de apego à formalidade que acha que isso é obrigatório. Então, para que ninguém diga que você não fez, coloca ali um último capítulo, questões formais. Mas explica. Nesse momento o leitor já está apaixonado pela tua história. E é aquele momento que você pensa que bem escrita, você já passou para o teu leitor a certeza que ele, na verdade, não precisa ler aquela última parte. Ele sabe que aquilo lá é mera formalidade e ele não tem que fazer aquela análise até os últimos detalhes. Então, não há nenhum problema em terminar por aquilo que na argumentação jurídica vem primeiro. Isso até vem em um outro conceito típico de mestrado, de doutorado em processo civil, que é a diferença entre contexto de descoberta e contexto de justificação. Que é como você raciocina na tua cabeça, como é que você conclui alguma coisa juridicamente, e como que você expõe esse argumento no papel. São duas coisas bastante diferentes. E na tua petição, você está tentando dialogar com o contexto de descoberta, com o modo como o magistrado pensa, e não com o modo como ele vai redigir a decisão dele. Porque a tua peça é essencialmente um ato de persuasão. E aí, para a gente falar do nosso último tópico aqui... Já viu o horário, né? Não, quando é bom, meu filho, quando é bom, passa assim... Uma hora. Uma hora são 5 minutos. Falar sobre escolha de linguagem. Nada é mais importante do que a escolha das palavras que você usa. Não preciso nem dizer, para evitar o juridiquês, isso eu acho que é básico. O que a gente chama de juridiquês, essa linguagem que as pessoas aprendem, é muito engraçado, que parece que até quem tem tempo de sala de aula percebe isso. É uma coisa assim do clubinho, né? Muitas vezes tem ali um aluno de terceira, quarta fase, começou a fazer um estágio, a primeira coisa que ele aprende é o juridiquês. Não dominou o conceito jurídico, mas a primeira coisa que ele faz questão de falar é começar a usar latim, usar aquelas frases truncadas. Ele começa pelo final, começa falando do juridiquês. Evitar latim o menos possível, só quando for essencial. Exatamente, quando for um termo insubstituível, né? Isso. Não usar, por exemplo, quaestio, que é uma palavra que pode ser trocada por questão. Não usar data venia, se tem com licença. E esse tipo de coisa, né? Quando tem um substituto óbvio. Mas mais do que isso, aí eu tenho algumas coisas um pouco mais concretas. Falando do Eduardo Mello, tem uma frase que ele repetiu o tempo todo. Escrever é cortar palavras. O ato de escrever é o ato de você dizer o que você quer dizer com o mínimo de palavras possível. E isso é um trabalho, muitas vezes, árduo. Então, por exemplo, tem algumas construções que a gente gosta de usar. Não se pode deixar de lembrar, Vossa Excelência, que as partes disseram que... Por que não fala simplesmente as partes disseram que? Se você não tem nenhuma necessidade de fazer uma exposição mais longa do que isso, uma frase enorme, muitas vezes, pode ser resumida com muito menos palavras. Eu chamo de assertividade, né, Pedro? Perfeito, assertividade, uma boa definição. Eu tenho uma pergunta para te fazer em relação a esse assunto. Não, vai, toca que eu quero te fazer a pergunta depois. Só para não esquecer. E um outro ponto que eu acho que é absolutamente essencial nessa ideia, que vai ajudar, inclusive, com essa ideia de cortar palavras, é ordem direta nas suas frases. É uma coisa que a gente gosta muito. O Brasil tem essa mania de falar que nem o mestre Yoda e querer colocar o objeto, depois o verbo, depois o sujeito. Isso, primeiro, complica a tua redação. Tá? E segundo, muitas vezes te induz em erro. Por exemplo, pensa na seguinte construção. Informou o autor às páginas tais que... Essa frase quer dizer que alguém informou o autor de alguma coisa, teria aí um sujeito oculto, ou quer dizer que o autor informou alguém e a frase está na ordem indireta. O tipo de dúvida que isso gera... Ou o Yoda informou o autor. O Yoda informou a frase que ficou incerta. Então, a ordem é sujeito, verbo, objeto. Uma frase, se você, na revisão do teu texto, perceber alguma frase que não esteja nessa ordem, tem que se perguntar, essa frase merece estar fora de ordem? Ela fez alguma coisa para merecer? Se não, você troca e coloca na ordem direta sempre.
Ainda na ideia da seleção de linguagem, tem aqui um outro exemplo concreto que aconteceu recentemente, e já estamos nos últimos 5 minutos, vou agilizar para a gente não se perder muito. Últimos 10, na verdade, né? O relógio está fora de porque 5 horário. minutos são para agradecimentos. Você tem 5 minutos. Sim. Então tá. Escolher as palavras é importantíssimo, no sentido de que embora você esteja escrevendo para uma pessoa que o juiz que vai ler a tua peça, ele certamente é gabaritado juridicamente, tu tem que pensar que, embora ele tenha conhecimento jurídico, primeiro, muitas vezes a peça pode ser lida por um estagiário, que não sabe em que momento que vai ser, que está no começo do curso, que ainda não tem essa mesma bagagem. E segundo, às vezes o juiz, por mais que tenha conhecimento, ele está cansado. Ele tem uma leitura direta, uma coisa simples, que é fácil de absorver. Então você escreve a petição com a intenção de ser entendido e de evitar eventuais problemas. Eu tenho um exemplo muito claro disso. O nosso escritório foi procurado por um advogado que teve um grande problema gerado por falta de clareza nas palavras. O cliente foi executado, uma execução de valor milionário, né, dezenas de milhões de reais, e o advogado, preocupadíssimo com o prazo para impugnar, decidiu que ia se antecipar. E em vez de se esperar ser citado, ser intimado, aliás, para fazer a impugnação desse cumprimento de sentença, ele atravessou uma petição em que ele se dava por intimado e informava que apresentaria a impugnação no prazo legal. Problema, qual palavra que ele usou? Ele disse no final, o advogado, a parte, declina que apresentará a impugnação no prazo legal. E falou declina, no sentido assim, declara, informa, como quem declina um poema. Não de declinar o prazo. O problema é que declina também quer dizer quem declina de alguma coisa, abre mão do prazo. E na hora que o cara falou declina que apresentará a impugnação, o juiz, o assessor, quando leu declina e prazo, entendeu que era uma renúncia ao prazo para impugnar. E logo veio a petição, olha, o executado renunciou ao prazo para impugnação. Imagina o escarcéu que isso causou. Então, teve que marcar um despacho com o juiz para explicar o que se quis dizer. Acabou dando tudo certo. Mas até explicar que o suicídio do corpo não é tomada, tem que pensar, para que toda essa confusão, se eu poderia ter dito, informa que apresentará a impugnação e nada disso teria acontecido. Então, é até uma questão da boa tutela do direito do teu cliente, que você saiba utilizar as palavras com clareza. Sem tentativa de sair demonstrando esse nível de erudição que te leva a escolher palavras complexas só por escolher, e na verdade não trazem nenhum benefício. E aí, só pelo nosso tempo aqui, fazendo um último comentário, na hora de você trabalhar com jurisprudência, quando você vai trabalhar com julgados, sempre tome muito cuidado para não tornar o colar o julgado estanque da tua peça. Que você argumenta e depois fala. Diz o STJ e cola 5 ou 6 emendas uma seguida da outra, querendo que o leitor vai ler, não vai ler. Assim, você só se trabalha com o precedente de um jeito, que é realmente relacionando o precedente ao caso concreto. Você não só cola emenda e fala segue julgado. Primeiro, evita colar a emenda toda, use e abuse da reticência entre parênteses para dizer que você tirou o trecho que não é relevante, e já adianta para o leitor o que ele vai encontrar naquela citação. Fala qual é o caso concreto, como ele se relaciona com o teu, e usa só aquele julgado que é pontualmente realmente relevante para o teu caso. Porque, em último nível aqui, só para a gente concluir mais pelo tempo do que pela falta de assunto, porque assunto tem bastante. Você pegou num tema que eu quero uma outra live só para a gente tratar desse assunto. Exatamente. Mas, em último nível, a escrita é a arte de colocar-se no lugar de quem está lendo. Se você escreve alguma coisa e você pensa, se eu estivesse lendo isso aqui, eu pularia essa página? Então, por que tu vai colocar isso no teu texto? Qual que é a razão de você ter uma coisa que, até para você que está escrevendo, é chata, é monótona, é fora de ordem? Pedro, mas aí o que você faz é imaginar que você está lendo o teu texto e se perguntar, eu entenderia isso aqui? Entra a pergunta que eu queria fazer para você, que vem de uma questão cultural também, eu vou tentar fazer bem rapidinho.
onde se encaixa a questão da subserviência, né? Do excelentíssimo senhor, doutor juiz, de vossa excelência, desse respeitável juízo. O quanto isso ainda tem que ser empregado por uma questão, inclusive, estratégia para o juiz sentir, enfim, né? Eu sou o dono do espaço, ou vamos abandonar realmente? Eu já tenho essa resposta, tá? Mas eu gostaria que você compartilhasse o teu entendimento com os nossos, enfim, quem está aqui com a gente. O menos possível, né? Eu acho que a gente tá já dentro dessa ideia que eu tinha mencionado no começo, dessa desritualização que a gente vive, o processo vai ficando menos formal. Também é uma coisa de... A petição vai ser pensada como um diálogo franco entre a parte e o julgador, e não como um ajoelho perante uma entidade dotada de plena sabedoria, que você pede pelo louvor daquele conhecimento. Até porque, isso vai... Um outro ponto que eu ia abordar aqui, mas que... Frase Machado de Assis: os adjetivos passam, os substantivos ficam. O teu texto, quanto mais adjetivos ele tiver o tempo todo, o brilhante acórdão, a absurda decisão, esse tipo de coisa, deixa o texto falar por si só. Exatamente. Se você mostra que a decisão é absurda, é muito melhor do que você chamar a decisão de absurda. Se você demonstra o teu respeito pelo julgador, enfrentando a ementa, mostrando aquele julgado, é muito melhor do que você dizer o brilhante julgado do STJ. E assim por diante. Você Até deixa o seu texto falar. Se você adjetiva um, você vai ter que adjetivar todos, né? Porque se um Exatamente. é brilhante, se você deixa de aplicar o brilhante para o outro, quer dizer, um não é brilhante. Então você fica nessa... Então, assim, como uma visão geral, dentro daquela ideia de que escrever é cortar palavras, quanto menos você adjetivar, melhor. E aquela coisa, quanto mais você puder editar e revisar as suas petições, você vai ver que coisas que quando você escreveu a primeira vez, parecia que não tinha como dizer com menos palavras, sempre tem. Você sempre consegue dar um jeito de deixar aquilo lá um pouco mais breve e um pouco mais direto. Perfeito. Temos 3 minutos, então, assim, eu vou te dar a palavra para você fazer seus apanhados finais e, enfim, já agradecendo muito, já querendo mais uma live, porque faltou muita coisa. Eu gostaria, foi fantástico, acho que cumprimos bem, ou você cumpriu muito bem com o propósito da live, mas eu acho que esse tema deveria ser melhor. Tem muitos tópicos ainda que podem ser explorados, né? É infinito, né? Pode fazer uma só sobre recursos. Sem sombra de dúvida. Porque o modo de redigir, como a gente falou antes, é uma coisa que você só aprende com a prática. Exato. É difícil você ter esse tipo de aprendizado só na teoria. De minha parte, eu queria deixar meu muito obrigado a toda a equipe da For Law pelo convite. Foi sensacional. Gostei muito da chance de falar sobre esse assunto, que é um que vem me preocupando muito na prática profissional, o modo como se escreve. E a minha mensagem geral é essa, como eu já tinha falado antes, a dica de ouro sempre é essa. Você escreve imaginando que você está lendo. Você pensa se aquele detalhe que você está colocando realmente é essencial, se na posição do leitor, quem sabe não fosse melhor você falar disso um pouco mais por cima, deixar um pouco mais para depois, e sempre tentar fazer uma petição que você gostaria de ler. Perfeito. Não repetir na tua peça os comportamentos que você vê lá fora, só porque tem que ser assim, sempre foi assim. Perfeito. Se preocupe com por que você faz o que você faz, o que você pode fazer, como é que você pode fazer para mudar e fazer melhor. Porque nos dias de hoje, o principal desafio do advogado é ser lido. Qualquer análise na estatística dos tribunais vai mostrar que se cada processo tivesse uma folha só, o juiz não teria um tempo de ler. Pelo número gigantesco de processos que existem. Eles não têm uma folha só, eles têm muitas. Então, quanto mais tu puder tranquilizar o teu leitor de que, olha, minha petição está aqui, ela é direta, objetiva, e é ela que você tem que ler, melhor. Maravilha. Muito obrigado pelo convite. E eu vou cortar para a gente não ser cortado, vou agradecer demais. Já fica um convite para uma próxima, todo mundo pedindo, para a gente falar sobre o mesmo assunto, com outros recortes. E obrigada a quem participou.
fica o convite, a live está gravada, assistam novamente porque vale a pena. Ó, beijo, Pedro, beijo para todo mundo que esteve conosco. Até a próxima. Tchau, Tchau, tchau. Muito tchau. obrigado.